Na segunda aula, nós trabalhamos os requisitos configuradores desta responsabilidade, os requisitos para pleitear a garantia legal decorrente de vício redibitório. Pois concluiremos agora a análise do tema, falando sobre o meio para buscar esta garantia. Eu já sei que o legislador impõe ao alienante a responsabilidade por vícios redibitórios, por vícios estruturais na coisa que está alienando. Já sei quais são os requisitos para que o adquirente pleiteie esta garantia. É necessário que o contrato seja comutativo, em regra, que o defeito seja oculto e já existente à época da tradição. É indispensável que o adquirente não soubesse do vício à época da tradição, portanto, que o defeito tenha sido descoberto posteriormente, e que este defeito seja grave, de tal modo a inutilizar o bem para o fim a que se destina ou diminuir significativamente o seu valor. E também em contratos paritários que inexista uma cláusula excludente desta garantia. Tudo isso você identificou no caso concreto. Agora, qual é o meio que serve para buscar esta garantia? De que forma pleitear esta garantia? Neste contexto, surgem as chamadas ações edilícias. As ações edilícias servem para buscar a garantia decorrente de vício redibitório. E existem duas ações edilícias: a ação redibitória e a ação estimatória, também chamada de ação quanti minores. Ações edilícias, os instrumentos que servem para buscar a garantia por eventual vício redibitório. Duas são as ações edilícias: a ação redibitória e a ação estimatória, esta também chamada de quanti minores. Vamos aqui para a lei. Artigo 441 do Código Civil, inclusive já lemos aqui em sala, diz o seguinte: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada. Enjeitada. Enjeitada significa rejeitada, devolvida. Na verdade, daí vem a expressão redibir. Vício redibitório. Redibitório vem exatamente da ideia de devolver a coisa, de rejeitar o bem. Então o legislador diz que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada. Rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Vale a pena sempre destacar que esta disposição se aplica às doações onerosas. Onerosas. No artigo 442, o legislador complementa a regra dizendo que, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Imagina que a coisa, em razão do vício oculto, não se tornou inútil para o fim a que se destina. Ela teve o seu valor significativamente diminuído. Neste caso, o adquirente tem o direito de escolher entre devolvê-la, redibindo o contrato, extinguindo o contrato, ou
pleitear abatimento no preço. Se eu já paguei tudo por ele, que me seja, pelo bem, que me seja devolvido proporcionalmente o valor referente à deterioração, ao preço que foi diminuído do bem em razão do vício que já existia. Posso reclamar a redibição, rejeitando o bem, ou o abatimento proporcional do preço. Você se lembra que uma das razões desta garantia é exatamente preservar o equilíbrio entre as prestações? Se o bem que me foi entregue tem um valor, tem determinado defeito que diminui o seu valor, a prestação que eu cumpri é significativamente superior à prestação que o alienante cumpriu, porque ele me entregou um bem que, em razão do defeito, vale menos. Neste caso, eu posso rejeitar a coisa ou reequilibrar o contrato. Me devolve o proporcional. E aí sim, estou pagando um preço justo pelo bem. São dois os caminhos. Este primeiro caminho, rejeitar a coisa, eu sigo por meio de uma ação chamada ação redibitória. Ação redibitória. Enquanto que, se não quiser rejeitar o bem, mas sim abater o preço, vou buscar um outro caminho, que é a ação estimatória. Ação estimatória. Esta também chamada de quanti minores, como está aqui no slide seguinte. Então, veja bem, frente à existência de algum vício redibitório, presentes todos os requisitos que nós identificamos no último bloco, o adquirente do bem pode pleitear a sua garantia de duas formas. Por meio de uma ação redibitória, que serve para rejeitar o bem extinguindo o contrato. Então, não quero mais o bem, toma ele de volta, e o nosso contrato está encerrado, me devolve aí o valor que eu paguei. Ou lançar mão de uma ação estimatória, também chamada ação quanti minores, que tem por objetivo manter o contrato. Manter o contrato. Só que ajustando as prestações, reequilibrando as prestações, abatendo o preço que pelo bem foi pago. Ok? Ações edilícias, ação redibitória, ação estimatória. Antes de falarmos sobre prazo, muita atenção com esses dois artigos. Artigo 443. Você se lembra que, dentre os requisitos, eu disse que, terceiro requisito, o defeito tem que ser descoberto posteriormente. Mas, descoberto posteriormente pelo adquirente. Porque, num primeiro momento, não interessava se o alienante sabia ou não do vício. Se o alienante sabia ou não do defeito, ainda assim ele responde. O conhecimento do vício por parte do alienante influencia aqui. De que forma? Se o alienante sabia do vício, ele responderá também por perdas e danos. Se ele não sabia do vício, ele responde pelo vício redibitório, devolvendo... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley
Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concursos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concursos. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constantes no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.